Turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 12 de português. Hoje nós continuaremos nossos estudos sobre história em quadrinhos, ou HQ, os nossos famosos gibis. Então, a professora trouxe as características novamente para a gente recordar o que foi estudado na aula 11, para darmos continuidade aos nossos estudos. Então, a primeira característica é a utilização de quadrinhos para reproduzir a imagem. Então, toda a história em quadrinhos é dividida em quadros e cada quadro tem uma mensagem que no final forma toda a nossa história. Nós temos também que as falas dos personagens são registradas através de balões. Então, se vocês observarem, nós temos os balões de fala, onde é registrado todo o diálogo da história, toda a história em si. Também nós podemos apresentar balões com a fala do narrador. O seu objetivo principal é divertir o leitor, mas em algumas oportunidades ela é utilizada para transmitir uma informação ao leitor, que é o caso desta página de HQ, onde trouxe as informações da importância de se lavar muito bem as mãos. É o que nós temos nos dias atuais com a pandemia, a importância de se estar mantendo as mãos bem higienizadas devido ao contágio. Nós temos também uma outra característica da HQ, que é a utilização de expressões faciais para apresentar o que eles estão pensando ou queriam dizer. Se vocês observar neste quadro aqui, a mãe diz que preparou um delicioso lanche. A Magali já disse oba, mas olha as expressões faciais do Chico Bento do Cebolinha. Também indica que eles gostaram muito da notícia de saber que eles iriam comer um lanche. Então, a própria expressão facial dos personagens já indica o que eles queriam dizer. A utilização de onomatopeias. O que são mesmo onomatopeias? São os sons. Como nós não podemos desenhar esses sons ou representar, existem palavras que, ao serem lidas, já indicam qual é o barulho que está ocorrendo naquele determinado momento. Ó, aqui neste caso aqui é o atim, é um espirro, então está indicando que a Mônica está espirrando. O mesmo para esse outro quadro, que indica tosse. Então, é a utilização dessas palavras para expressar sons. Nós temos também que nas HQs não se utiliza travessão. Nos textos narrativos, para você indicar que ali há um diálogo, você precisa iniciar com travessão. Já nas HQs, não. O próprio balão da fala já indica que ali há um diálogo. Aula 12 de português. Criando HQ. Histórias em quadrinhos. Lembra-se da última aula? Vocês se recordaram com o nosso primeiro slide? Acredito que sim. Quem não gosta de um gibi, de uma história em quadrinhos? Nas HQs, histórias em quadrinho, muitas vezes você não irá encontrar fala das personagens. Você precisa olhar suas expressões faciais para imaginar o que ela está pensando ou dizendo. Nas HQs ou HQ, não se usa travessão para demarcar as salas das personagens. Você encontra balões de diferentes formatos indicando se a personagem está falando, gritando ou pensando, que é o que nós temos no quadro abaixo, que são os tipos de balões. Então, aqui vocês estão observando que para cada ação ou fala, vocês têm um tipo de balão específico. A fala da personagem é este, o cochicho da personagem é parecido com o da fala, só que pontilhado. Aqui nós já temos o pensamento, que é esse balão como se fosse uma nuvem. O grito de socorro, que seria, no caso, o grito do personagem.
Aqui nós temos a fala da personagem puxando para vários personagens falando ao mesmo tempo, o pensamento de uma ideia com a representação de uma lâmpada, e assim nós temos diversos balões, cada um vai representar um determinado momento dentro da HQ. Um outro tema muito estudado na nossa aula 11 foram as onomatopeias. Como a professora já explicou nos slides anteriores, as onomatopeias são representações de palavras para descrever os ruídos que estão acontecendo naquele determinado momento. Então, existem palavras que foram criadas para representar os ruídos de pessoas, de objetos e de animais. Elas aparecem nas histórias em quadrinhos e em outros tipos de texto, como, por exemplo, nos cartazes. Essas palavras são chamadas de onomatopeia. Então, aqui vocês têm um quadro de onomatopeias que são criadas a partir dos ruídos de pessoas e objetos. Neste segundo quadro, as onomatopeias são as reproduções de vozes de animais. Então, vocês podem estar utilizando essas palavras dentro da sua história, ou ou dentro do gênero textual HQ, ou em cartazes, ou mesmo num texto narrativo. E aí, vocês se lembram da nossa tarefinha da aula 11? A professora tinha pedido para vocês assistirem a este vídeo. Este vídeo aqui que a professora pediu para vocês, ó, hora do vídeo, estava o link. Assista o vídeo para ficar sabendo quem é o Maurício de Souza e como são criadas as histórias em quadrinhos de uma turminha muito animada que você com certeza já conhece, a Turma da Mônica. Então, esse vídeo era referente à história, como que faz uma história em quadrinho, quem é o Maurício de Souza, como surgiu a história em quadrinho. Então, eu tenho certeza que todos vocês fizeram a nossa tarefinha de casa e agora podemos dar continuidade à nossa aula. Então, aqui nós temos que todos os artistas assinam suas obras. Esta é a assinatura do Maurício de Souza, ó. É característica dele. Então, se vocês verem isso daqui em qualquer local, vocês irão perceber que se trata da assinatura deste cartunista e vocês conheceram um pouquinho mais sobre ele no vídeo que a professora pediu para vocês assistirem. Agora, nós temos uma atividade a ser feita. E o que vocês irão fazer nessa atividade? Observe que nesse primeiro quadro, vocês têm um texto narrativo. E vocês terão que transformar esse texto narrativo em uma história em quadrinhos. Então, a professora vai fazer a leitura e depois a leitura deste primeiro balão e a explicação mais detalhada. Então, vamos lá. Transformando uma narrativa em história em quadrinhos. Texto narrativo. Então, aqui vocês têm a fala do narrador. Enquanto Letícia passeava pelo parque numa tarde, procurando um amigo para brincar, ela viu seu amigo Pedro, deitado na grama, lendo um gibi da Turma da Mônica. Ela observou que havia um nome que ela não conhecia na capa do gibi. Então, ela disse... Aí agora é a Letícia, a fala da Letícia. Observe que no texto narrativo, quando a personagem irá falar, tem que se colocar o travessão, diferente de um texto em uma história em quadrinho. Na história em quadrinho, vocês não têm o travessão. Então, vamos lá. Oi, Pedro. Como chama o cartunista que faz estes gibis da Turma da Mônica que você está lendo? Perguntou a menina. Aí agora é a voz do narrador. Pedro parou de ler seu gibi e respondeu. Aí o Pedro. E aí, Letícia? Quem escreve essa HQ é o Maurício de Souza. Aí o narrador. Letícia, que gostava muito de ler, pediu o gibi emprestado para Pedro, depois que ele acabasse de ler. Aí, autor,
deste texto é a Juliana. Então, aqui nós temos a história em quadrinhos e a fala da Juliana. Oi, Pedro, como chama o cartunista que faz esses gibis da Turma da Mônica que você está lendo? E vocês terão que pegar a fala do Pedro e trazer para a história em quadrinhos. Lembrando, não se utiliza travessão em história em quadrinhos. Então, vocês já podem começar a fala direto, porque este balão que está aqui, ó, contornando as linhas onde vocês irão escrever o diálogo, ele já indica que é uma fala. Então, ó, complete a fala de Pedro de acordo com o que ele disse no texto narrativo e depois pinte a ilustração do trecho da HQ. Você notou a diferença entre um texto narrativo e a HQ? Nas HQ, histórias em quadrinhos, geralmente só se coloca a fala das personagens, mas não usamos o travessão. São os balões que representam as falas das personagens. A fala do narrador pode ser entendida olhando o cenário, o lugar onde as personagens estão. Observe também que nos textos, geralmente o nome do autor vai no final do texto, enquanto nas HQ, o cartunista assina sua obra. Mesmo que você não consiga ler o nome que está na assinatura, você consegue identificar de quem é, quando é a assinatura de um cartunista famoso. Então, no próximo slide, nós iremos ver essas diferenças. Então, aqui nós temos um texto narrativo e uma história em quadrinhos. Então, vamos observar as partes que trouxeram como diferença no slide anterior. Observem que este primeiro parágrafo, nós temos a fala do narrador. Então, aqui está um menino maluquinho, jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. Então, no texto narrativo, nós temos esta fala. Mas, em uma história em quadrinhos, nós podemos observar o narrador através das imagens. Então, aqui, só de observar o que está ocorrendo neste primeiro quadro, dá para imaginar que seria em uma sala de aula, e que tem crianças fazendo a leitura de livro, tem um menino maluquinho que está com um avião, então já dá para identificar o narrador através das imagens. Uma outra diferença que nós temos no texto narrativo é quanto à fala da personagem. Aqui no caso, ela vem precedida de um travessão no texto narrativo. Ele tem que ter o travessão para indicar o diálogo. Já na história em quadrinhos, não. Os próprios balões de fala já indica que há um diálogo. E uma outra diferença do texto narrativo para a história em quadrinhos é que no texto narrativo, sempre no final de cada texto, aparece o autor do texto. Então, aqui no caso, foi o Ziraldo, que esse texto é um trecho do livro Menino Maluquinho. E nós temos também a história em quadrinhos. Já na história em quadrinhos, a assinatura, ela vem na capa e é bem característica daquele cartunista. Então, se vocês observar, mesmo que vocês não entendam o que está descrito nessa assinatura, vocês já associam ao Ziraldo ou ao Maurício de Souza, então é bem característico. Então, essas são algumas diferenciações entre o texto narrativo e a história em quadrinhos. Uma outra coisa também é que, se vocês observarem, o texto narrativo, ele vem escrito em linhas, são os parágrafos. E a história em quadrinhos, ela vem dividida em quadros que tem a apresentação de balões ou apenas em imagens.
Leia o trecho do texto narrativo abaixo e transforme em HQ, história em quadrinhos. Então, aqui vocês têm o texto, que nós iremos fazer a leitura. Observe que ele está separado em narrador, personagem 1, narrador novamente, personagem 2. Então, vocês terão que transformar esse texto narrativo em história em quadrinhos. Então, observe aonde está a fala dos personagens e estas falas terão que ser transformadas em quadrinhos. Fiquem atentos também ao tipo de balão, ok? Porque aqui vocês têm um balão de fala e aqui um outro balão, que é o balão do grito. Então, observe que na própria indicação do diálogo no texto narrativo já vai falar de qual balão cada fala pertence. Vamos à leitura. Todos na cidade viam a luta de Octopus e Homem-Aranha no alto daquele imenso prédio. No centro da cidade, com muita raiva, Octopus lança suas terríveis garras, que cortam o ar e era possível ouvir o zaque-zaque das garras. Hoje você não escapa, Homem-Aranha, dizia Octopus, tentando atingir o super-herói com seus tentáculos mortais. Mas o Homem-Aranha era muito ágil e pulava para lá e para cá, fugindo da ameaça do terrível inimigo. É o que veremos. Acho que não, gritou Homem-Aranha, dando um salto mortal, escapando por pouco daquelas terríveis garras. Então, agora é a vez de vocês. Então, vocês vão transformar as falas das personagens em história em quadrinhos. Então, aqui já tem o início, que seria o narrador, e vocês farão essas falas. Lembrando, em texto de história em quadrinhos, não há travessão. Então, aqui agora, vocês irão criar um texto narrativo e no próximo slide, vocês irão criar uma história em quadrinhos. Então, aqui tem as instruções do exercício. Agora é a sua vez. Crie uma pequena história narrativa com a fala do narrador e com a fala de 2 personagens e depois transforme-a em HQ. E ilustre e pinte sua HQ. Então, aqui você tem, primeiramente, um texto narrativo que vocês irão criar antes de criar a história em quadrinhos. Então, tem a fala do narrador, do personagem 1, a fala novamente do narrador e a fala do personagem 2. Lembrando, quando a fala das personagens que na sua história tem um diálogo, vocês têm que utilizar o travessão durante o texto narrativo, diferentemente da HQ. Então, aqui vocês irão criar esse pequeno texto narrativo. Depois que vocês criaram esse texto, é que vocês irão produzir a HQ. Sua história em quadrinhos. Então, nesse espaço, vocês irão transformar o texto narrativo do slide anterior em história em quadrinhos. Então, coloquem os balões específicos a cada personagem, ilustre, pinte, bem bonito. A sua professora irá gostar muito de sua história. Caprichem! Esse texto, ele precisa ser feita a leitura antes da resolução da tarefa, porque recordará muitos conteúdos estudados nas aulas anteriores de português e auxiliarão vocês na resolução do caça-palavras. Vamos à leitura? Nas últimas aulas, estudamos sobre os textos narrativos. São tipos de histórias onde alguém conta uma sequência de fatos que aconteceram. A sequência de fatos também chamamos de enredo. E vocês se lembram quem que é o narrador? O narrador é quem conta a história e ele pode ser ou não ser um personagem. Personagens são pessoas, objetos ou animais que participam da história. Muito bem, Mônica. Além dos personagens, dos parágrafos de pontuação e dos travessões,
E nas falas das personagens, uma boa história narrativa tem que ter algumas coisas que chamamos de elementos da narrativa. Prestem atenção. O lugar, que é onde a história acontece, uma cidade, por exemplo, e o tempo, que é quando a história acontece, de dia, de noite ou no passado. Professora, é verdade que nas histórias em quadrinhos, as falas das personagens são colocadas em balões de diferentes formas e não se usa o sinal de travessão? Sim, Mônica, é verdade. E toda história tem começo, meio e fim. Chegou a hora da nossa tarefa. Então, depois que vocês fizeram a leitura atenta naquele slide da aula anterior, vocês irão tentar descobrir os enigmas e encontrar as respostas no caça-palavras. Caça-palavras está no próximo slide. Então, aqui vocês têm vários enigmas, aquele texto que a professora falou que iria ajudá-los à resolução, façam novamente se houver a necessidade de uma nova leitura. A professora vai fazer a letra A com vocês e vocês farão as demais. Tipos de história que o narrador conta os fatos e as falas das personagens são representadas com travessão, organizadas em linhas e parágrafos. Então, aqui eu já sei que não é história em quadrinhos, porque história em quadrinhos não tem travessão. Qual que é o outro tipo de texto que nós já estudamos durante as aulas? Trouxe esse texto também lá no slide anterior, que é organizado com linhas e parágrafos e tem o travessão nos diálogos. É os textos narrativos, que seriam as narrativas. Então, depois que vocês fizerem todos os enigmas do slide anterior, vocês irão procurar essas palavras no caça-palavras. Então, aqui a professora trouxe as narrativas e assim vocês farão com todos os demais enigmas. E a nossa aula terminou. Até a próxima aula, um grande abraço!